Olá, gente, boa tarde a todos. Sou a Alessandra, estou aqui com a Marcela, que também é da Challenge Intercâmbio, que é a agência educacional que presta assessoria para todo mundo que quer conhecer o Canadá e vir fazer um estudo, morar, trabalhar. E hoje a gente tem a nossa convidada especial, que é a Ana McDowell. Ela é representante do St. Lawrence College, né, um college que tem 3 campos diferentes aqui em Ontário, na cidade de Kingston, Cornwall e Brockville. E a gente está aqui exatamente para que ela nos conte todas as novidades, fale sobre a cidade, conte para a gente, para que vocês também tenham chance de conhecer a oportunidade de poder vir estudar em um desses campos. Obrigada, Ana, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Vamos lá, tem bastante coisa para contar, bastante novidade. Eu que agradeço aí pela parceria, pelo tempo, pelo convite. Espero que a gente consiga empolgar todo mundo, né? A gente fala super empolgada, a gente espera empolgar todo mundo também, que é um plano de vida, de carreira muito fantástico. E não tem como não empolgar, porque as cidades que a Ali acabou de falar são cidades super fofinhas, super perto de tudo, e a gente vai comentar mais, e é muito legal, tanto o college quanto a região. E também muito obrigada pela participação, Ana. Obrigada. Para começar, se poderia contar um pouquinho de quem é a Ana, falar de você, de repente, com a sua conexão com o Canadá, sua história, para que o pessoal também conheça? Claro, a Ana é uma apaixonada pelo Canadá. Essa paixão começou, eu não vou dizer há quantos anos, que acho que eu me entrego, mas foi há muitos anos. Eu fui fazer meu ensino médio no Canadá e, enfim, foi assim, eu costumo dizer que a minha vida se divide em Ana antes do Canadá e Ana pós-Canadá. Eu acho que foi um ponto crucial assim para eu descobrir o que eu queria fazer na minha carreira, que profissão que eu queria seguir. Foi assim um abridor assim de mares mesmo. Você morar com uma outra família, e acho que foi um encontro tão feliz assim que a gente nunca perdeu o contato. Até hoje eu tenho contato com eles, a gente se encontra, a gente viaja junto. Eu ganhei 3 irmãs, ganhei mais um pai, ganhei mais uma mãe, a gente se chama assim. Então realmente é uma família. Então eu que estava aí na idade de ensino médio, foi realmente um divisor, assim, foi muito diferente. Estudar numa escola de ensino médio no Canadá é totalmente diferente no Brasil. Eu era a primeira brasileira assim na história da escola, então todo mundo me conhecia, todo mundo queria saber do Brasil. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando e aprendendo sobre o Canadá, eu também estava divulgando o nosso país. Então, isso foi muito especial, assim, o pessoal começar a conhecer um pouquinho do Brasil, da nossa história, ter curiosidade de conhecer o nosso país. E eu fui para ficar aquele tempo de 10 meses, mas chegou no final, falei, não vou embora, ninguém me tira daqui, eu quero ficar. E eu acabei ficando. E com os seus pais, né? Fiquei com os meus pais de lá, para desespero dos meus pais aqui no Brasil, né? Eu estou no Brasil, então... mas, enfim, isso também me ajudou a ter uma independência, a saber o que eu quero, a decidir o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso que eu era muito novinha, né? Então, eu falei, agora eu quero trabalhar com o Canadá, mas também com outro público. Eu também fui amadurecendo, eu também entrei na faculdade, eu falei, é esse público que eu quero trabalhar, porque eu acho que a maturidade é um pouco maior, então a experiência também é muito diferente, né? Então, eu queria passar por todas as experiências de high school, de faculdade, e de trabalhar com uma faculdade. Então, foi assim que eu comecei a traçar o meu caminho e falar isso que eu vou fazer. Eu quero ajudar do mesmo jeito, né, que vocês também têm esse objetivo de ajudar as pessoas a terem uma nova experiência, uma experiência diferente, sair um pouco da casinha, né, o que a gente chama de think outside the box, é muito importante. Então, claro, o meu primeiro contato são vocês, agências, principalmente vocês, Challenge, que já estão no Canadá, né? E a gente fica trocando essas figurinhas, eu aqui no Brasil, vocês no Canadá, volta e meia também eu estou no Canadá, então a gente consegue trabalhar mais próximo,
mas a gente começa a ver o mundo de um outro jeito, e a gente tendo parceiros que também têm essa cabeça, que também têm essa iniciativa e querem ajudar. Eu acho que o maior intuito é ajudar. A gente acaba sendo psicólogo, a gente acaba sendo um pouco mãe, e isso faz parte, assim, e quando a gente vê o aluno se destacando, quando a gente vê um professor falando, Ana, eu quero mais alunos que nem os teus, eu falo, gente, meus brasileiros são ótimos, e o suporte de vocês aí, eu acho que também é fundamental, né? Na hora que é normal o aluno ficar com saudade de casa, é normal olhar um dia para fora, ver a neve e achar o máximo, e um mês depois falar, não aguento mais, quero que acabe. Então, ter o suporte local e ter o suporte aqui, né, enquanto college, é fundamental. A gente consegue abranger todas as necessidades de suporte ao aluno. Isso, para mim, é fundamental. Me deixa muito feliz, assim, me deixa muito orgulhosa dos meus alunos, dos meus parceiros, de todo Muito mundo. bacana você comentar sobre o perfil do brasileiro, que é muito bem visto, e é tão bom a gente ressaltar isso para quem está nos ouvindo, que ainda está no Brasil, está pensando, poxa, é tão difícil recomeçar às vezes, né, uma adaptação, mas, gente, tem tantas oportunidades no Canadá pelo nosso perfil que a gente construiu, a nossa história que a gente construiu, que pode ser continuada aqui, que vale a pena a gente, né, investir na nossa educação, e o college é uma excelente opção, porque com 2 anos ou 1 ano, você pode ir para o mercado de trabalho. Normalmente, a gente está no Brasil, precisa fazer 5 anos para ir para o mercado de trabalho. Aqui no Canadá, com 2, com a sua experiência que você tem, você vai e pode mostrar seu resultado. Então, assim, não sei se a Marcela quer falar alguma coisa, mas se não, Ana, conta também para a gente agora da estrutura do college. Aí, agora vai ter assunto, agora vai ter papo. Bom, alguns pontos muito importantes para a gente começar. A St. Lawrence é um college público, né? Então, o college público é uma instituição que permite que o aluno trabalhe enquanto estuda, e depois dele se formar, ele pode aplicar para o PGWP, que é o Postgraduate Work Certificate. E ele fica no Canadá só trabalhando. Então, eu sempre descrevo o caminhozinho assim. Primeiro, a gente vai para estudar. Né? Estudar é o primeiro objetivo. Acho que o interesse e a vontade de crescer tem que ser o primeiro objetivo. O Canadá sabe que né, a gente precisa de um trabalho para se manter, nem todo mundo consegue ficar 1, 2 ou 3 anos somente estudando, existem gastos, então justamente por isso eles pensaram, então vamos autorizar que os alunos trabalhem enquanto estudam. Então isso amortiza um pouco o investimento feito, né? Então a gente está lá, a gente está contribuindo, a gente está aprendendo nesse primeiro momento, a gente coloca em prática no trabalho tudo aquilo que a gente está aprendendo em sala de aula. E aí, depois que a gente se forma, é a nossa vez de, digamos assim, agradecer ao país pela oportunidade, né? E como que a gente agradece? Tendo a oportunidade de trabalhar e de contribuir para o crescimento de uma empresa, para o crescimento de uma cidade, para o crescimento do país. Então, essas vantagens, digamos assim, essas possibilidades estão vinculadas a um college público. Então, a St. Lawrence é um college público e a gente pode fornecer tudo isso. A gente está localizado na província de Ontário, em 3 cidades diferentes. Então, Kingston foi o primeiro campus a ser inaugurado, então é o maior dos campos que a gente tem, onde a gente tem a maior oferta de cursos, a maior quantidade de alunos. Kingston está mais próximo de Toronto, ele está cerca de 2 horas e 5 minutos, porque as viagens de trem são exatas nesse ponto no Canadá, né? 2 horas e 3, 2 horas e 5 de Toronto. Então, é muito fácil o aluno, no final de semana, num feriado prolongado, pegar o trem e ir para Toronto. A gente tem um segundo campus, que é o campus de Brockville, esse fica mais próximo de Ottawa. Esse é a nossa cidade menorzinha, o campus menorzinho, e eu particularmente sou enlouquecida por Brockville. Brockville parece uma casinha de boneca, assim. Não é? Fui lá e me apaixonei. Eu sou apaixonada também. Você foi no túnel? Sim, eu ficava andando, indo e voltando naquele túnel, cada vez que acendia uma cor diferente. É muito legal, você escuta o barulho, né, de trem, assim, a simulação. É muito legal. E realmente é uma casinha de boneca, né? Então, a gente tem depois Cornwall, que é mais próximo de Montreal, porém ainda é província de Ontário.
Então, todos os cursos são ministrados em inglês, né? E Montreal fica próximo de Cornwall. É uma localização também muito legal, porque Cornwall, hoje em dia, é reconhecido como um polo na área de TI, principalmente de jogos. Então, é muito legal a gente estar ali perto, nossos alunos participam de todas as competições e festivais de criação de games. É muito gostoso também ver. Curso de gaming nessa unidade? A gente oferece. Vou falar daqui a pouquinho sobre o curso, me empolguei. Mas, assim, eu acho que a gente está começando a ver até uma mudança de perfil de aluno em termos de cidades. Então, a St. Lawrence está localizada em 3 cidades menores, mas são cidades com uma infraestrutura fantástica, uma qualidade de vida muito boa, um custo de vida muito mais barato que as cidades grandes, né? E a gente também está próximo dos grandes centros. Então, enquanto o aluno precisa focar nos estudos, focar nos cursos, ele está numa cidade um pouco menor que propicia isso para ele, né? E aí também, quando quer extravasar, quando quer conhecer alguma coisa diferente, pode ir para um grande centro que é muito perto, que é muito rápido. Então, em termos de localização, é fantástico. E a gente começa a ver realmente os alunos procurando mais qualidade de vida. Então, a gente vê aqui no Brasil, às vezes o pessoal mora em São Paulo, cidade turbulenta, corrida, e tantas outras cidades grandes no país, onde o pessoal fica enlouquecido, né, com deslocamento e demorar para chegar no trabalho. E aí a gente vê que tudo que eles estão querendo agora é uma qualidade de vida melhor, é uma vida mais tranquila, com todas as oportunidades de uma cidade grande. Tudo, né? A cidade, quando a gente fala cidade pequena no Canadá, é uma cidade que oferta as mesmas coisas que praticamente é grande. Não vai ter, eu sempre falo, não vai ter o jogo de basquete do Toronto Raptors. Vai estar 2 horas de distância. Não vai ter o show, aquele show que tem lá em Toronto. Mas, assim, tá pertinho de Ottawa, que é cheio de festivais também. Tá pertinho de Montreal. Gente, mas eu preciso comentar. Eu fui para Cornwall quando eu conheci, porque eu fui assistir o Cirque du Soleil. Lá. Olha, o Cirque du Soleil, eles fazem muitas apresentações. Se eu não me engano, eles são de Montreal, né? Então, a gente também está muito pertinho dali. Então, você tem tudo isso. Existem programas fantásticos, cidadezinhas. Eu sou apaixonada por Niagara-on-the-Lake. É uma cidade que a gente tem carruagem na cidade. É uma experiência assim, linda, cara. É uma cidade muito linda. Então, é legal, sabe? Você ter acesso a esses grandes centros ou essas outras cidades menores é mais uma opção de passeio, é mais uma coisa que você pode conhecer. Mas você poderia entrar na parte de custo de vida de cada uma dessas cidades? Posso. Vamos lá. Kingston é cerca de 45% mais barato que Toronto. Nossa, Então é uma diferença muito grande. Assim, a gente consegue alugar uma casa em Kingston pelo preço de um quarto em Toronto, por exemplo. Uau. Então, isso aí a gente já vê uma grande diferença. Né? Aluguéis em Kingston estão em torno assim, de 600, 700 dólares canadenses por mês. Então, é uma grande diferença das cidades grandes. Até mesmo, a gente tem cursos que a gente oferece nas 3 cidades e as 3 cidades têm valores diferentes. Né? Então, isso também é de acordo com a cidade. A gente consegue adaptar os valores do college de acordo com a cidade. Então, a gente vê que é tudo adaptável. Comida é muito mais barato nas cidades menores. Enfim, eu tenho muita certeza do preço de hospedagem. Né? Que também as ofertas de hospedagem são muito boas, são casas muito mais novas, casas muito mais amplas e com um preço muito mais acessível. Então, isso também é uma coisa que tem chamado muita atenção, é o custo de vida. Eu sou a favor de sabe, gastar dinheiro com viagem. Vamos viajar, vamos conhecer o mundo, vamos conhecer o Canadá inteiro. Então, estar numa cidade onde o custo de vida é mais tranquilo, eu acho que a gente fica mais tranquilo, a gente não fica tão neurado com vou ter que pagar uma conta muito alta no final do mês. Não. Kingston, por exemplo, o piso salarial é de 14 dólares canadenses. Né? Então, só que é muito difícil alguém ter um trabalho de 14 dólares canadenses por hora. Esqueci de falar que é por hora. Então, assim, geralmente os alunos estão recebendo ofertas aí de 18, 20 dólares por hora.
Então, quer dizer, o valor da hospedagem, o valor de um aluguel cabe tranquilamente dentro desse orçamento. Então, isso também acho que deixa a gente mais feliz, deixa a gente mais tranquila. Então, eu acho que isso conta muito. É uma coisa que o pessoal tem procurado bastante, qualidade de vida, custo de vida, e as cidades menores estão aí para proporcionar bem isso. Só falar aqui que o salário mínimo ele é o mesmo de Ontário como um todo, né? E aumentou um pouquinho, Ana, está 14,25. Tá. Bom saber, 14,25. Vou lembrar. Mas é um piso básico, né? Então... Se você trabalhar num serviço de atendimento ao cliente em Toronto, você vai ganhar o mesmo salário, pelo menos o mínimo que Kingston, só que como você tem 45% a menos de custo de vida, vai fazer uma grande diferença, né? Então, ganhar suas 20 horas semanais em Toronto vai representar muito menos no teu budget total do que ganhar suas 20 horas em Kingston. A tua qualidade de vida vai ser muito melhor, porque o teu dinheiro vai valer bem mais. E Brockville e Cornwall ainda são mais em conta. O custo de vida é ainda menor, com a mesma qualidade, né? Mas ele é ainda menor. E uma coisa legal também para o pessoal que, né, pensa assim de vou viajar, as 3 cidades estão muito próximas da fronteira com os Estados Unidos. Então, de Kingston para Nova York dá 5 horas de carro. A gente aqui no Brasil faz isso com o pé nas costas, sabe? São Paulo, Curitiba. Exatamente, né? Então, é um Rio-São Paulo, Curitiba-São Paulo. Eu também morei em Curitiba. Eu tenho mais ou menos que a gente leva de Curitiba até São Paulo. Então, quer dizer, a gente também tem essa proximidade com a fronteira. Então, quer dizer, quem aí tem visto de estudante pode facilmente passar o dia nos Estados Unidos e voltar no final do dia para o Canadá. É até engraçado que quando eu fui uma das vezes que eu fui a Kingston, eu fui para fazer o passeio da Thousand Island, para as mil ilhas. Ai, as mil ilhas. E o passeio e as ilhas, elas estão localizadas parte em território canadense e parte em território americano. Então, quando eu fui entrar no barco, eu tive que mostrar que eu tinha visto americano para poder acessar a ilha. E quando eu retornei, tinha 2 oficiais canadenses vendo se eu tinha visto canadense para voltar para o Canadá. Então, imagine, ali num passeio de barco, você passa de um país para o outro, tem que passar por essa questão de imigração. Eu tenho uma foto muito interessante, assim, são 2 ilhas pequenininhas, uma tem a casa, né, do dono da casa, tem a casa, e na outra pequenininha tipo uma areazinha de lazer. Só que a casa está no Canadá, era de lazer nos Estados Unidos. Tem uma pontezinha que é a menor distância entre 2 países, assim, acho que no mundo, assim. É muito interessante, realmente. O morador, ele dorme no Canadá, mas passa o dia nos Estados Unidos em lazer. Então, tem umas coisas muito curiosas, assim, que a gente começa a prestar atenção. E esse passeio das milhas é no passeio que a gente vê a casa e a areazinha de lazer. E é lindo esse passeio. E o passeio da região das Mil Ilhas também é um ponto forte para emprego. Né? Turismo. Turismo muito forte na região. Porque eles vão precisar de um guia, eles vão precisar de uma pessoa de marketing para fazer a divulgação do passeio, eles precisam de um guia no passeio, eles precisam do pessoal de TI para fazer toda a divulgação na internet, né, para fazer o ticket, para apresentar o ticket. Então, o Canadá tem muito disso, assim, empregos onde você tem várias oportunidades, você tem vários tipos de trabalho. Então, quer dizer, muitos cursos dão possibilidade a vários trabalhos diferentes. Então, isso também é muito interessante. Tem até uma pergunta aqui, eu só vou, às vezes eu fico olhando assim para o lado, Ana, porque eu estou vendo as perguntas que o pessoal está colocando no YouTube, tá? Tá. Tem uma pessoa que perguntou, no momento que você for falar sobre trabalho, quanto tempo, em média, um aluno consegue um trabalho acredito que seja após a graduação de um curso, de um diploma no St. Lawrence. Tá, eu juro que eu não vou mentir para vocês, mas eu vou contar uma história. Eu tenho uma aluna que agora está no Canadá, ela ainda está fazendo a quarentena no hotel e já conseguiu emprego. Uau. Isso não acontece. Eu tenho uma outra aluna também que, quando foi para o Canadá,
ela foi uns 2 meses antes de começar o curso com a gente, e nesses 2 meses o foco dela era conseguir um estágio, ela conseguiu um trabalho. São 2 exceções, tá? O mais comum de acontecer é assim, nos primeiros meses ali, os 3 primeiros meses, o primeiro mês é muito difícil de arrumar trabalho. O aluno ainda não tem o networking, ele ainda está estudando, está começando os estudos, ele ainda não fez o networking dele, mas a gente vê que lá pelo segundo, terceiro mês, o aluno consegue arrumar emprego. Não necessariamente na área dele, é um início, é quando ele começa com aquele salário, né, ali entre 16 e 18 dólares, não é o mínimo, mas ainda é considerado, né, de uma certa forma baixinho para eles. E aí a gente tem vários perfis. A gente tem aluno que continuou desde o primeiro emprego e foi crescendo na empresa. A gente tem alunos também que começam a aparecer, que começam a ser vistos e começam a receber outras propostas, tá? E aí eles começam assim a caminhar para aquela área de estudo, para aquela área de trabalho relacionada com o que eles estão estudando e é o que eles querem fazer no futuro. E o college dá suporte também, né, Ana? O college tem. A gente teve uma pesquisa feita pelo Departamento de Educação da província de Ontário, onde 89% dos nossos alunos estão trabalhando na área que eles estudaram quando eles se graduam. Tá? Então, quer dizer, a pergunta de quanto tempo depois da graduação o aluno consegue um trabalho na área dele, eu quero dizer nem nada. Nada, eu quero que ele esteja na área dele e é possível ele estar trabalhando na área dele antes de se formar. Não naqueles primeiros meses, mas durante o curso é muito comum. Eu tenho 100% dos meus alunos brasileiros já estão trabalhando, os que estão lá já há um pouquinho mais de tempo estão trabalhando na área de estudo deles, a área que eles querem seguir carreira. O pessoal que acabou de chegar ainda está não muito na área deles, mas já estão conseguindo trabalhar, já estão conseguindo se manter, já estão conseguindo pagar as contas. E sim, a gente tem 2 departamentos muito legais dentro do college. Um é o Career Services, que é um departamento que faz uma entrevista com o aluno, que traça o perfil dele, aonde ele quer trabalhar, que tipo de trabalho ele gostaria de fazer. A gente adapta o currículo do aluno aos moldes do currículo canadense. É um departamento que recebe muita oferta, a oferta de vaga. Então, eles é que distribuem essas vagas para os alunos, eles distribuem através dos boards no college, eles mandam por e-mail, o sistema interno dos alunos tem sempre vagas de trabalho. Eu sempre posto também no Instagram, porque eu não me aguento, eu gosto de todo mundo ter as oportunidades, então a gente tem um Instagram muito forte também nessa área de trabalho. E a gente tem um outro departamento, que é o departamento de suporte ao aluno internacional. Então, eu já tive alunos que falaram para mim, eu não estou com saudade de casa. Aí eu ligo para as meninas e falo, gente, vocês podem dar um abraço no meu aluno? Ele está precisando de um abraço de mãe. Eles chamam o aluno, eles conversam, eles dão um abraço, trocam ideia. Então, quer dizer, também é um departamento que ajuda o aluno também no trabalho, mas ajuda muito que ele continue com o mesmo entusiasmo, com o mesmo gás, com a mesma vontade nos estudos, o que leva a um trabalho melhor. Né? Então, quanto mais ele se destaca, mais ele se destaca também no mercado de trabalho. Então, isso são departamentos, para mim, assim, fundamentais de suporte mesmo. E suporte para tudo, gente. Para tudo, tudo, tudo. Trabalho, moradia. A gente ajuda o pessoal a matricular os filhos no colégio, quem vai com esposa, com filho, com família. Então, são departamentos muito presentes, assim, realmente, na vida do departamento internacional. E assim, Ana, a Alessandra não vai deixar eu mentir, mas esse trabalho a gente também faz pré-escolha de curso aqui na agência, né? Sim, então, assim, sim. no momento que a gente indicar o St. Lawrence para um cliente, é porque a gente já fez todo esse match da região, dos cursos ofertados, do profile do college com o profile desse estudante ou dessa família. Então, provavelmente, a gente também já orientou ele com relação ao mercado de trabalho local, que ele vai se sentir bem lá. A gente já vai mostrando como que ele pode buscar oportunidades de trabalho online ainda no Brasil.
ir preparando o currículo dele, às vezes com a ajuda de um profissional, às vezes só usando as coisas que tem online, as dicas. Então, assim, complementando a pergunta da pessoa que perguntou aqui para a gente, se você ir se preparando e tomando conta do seu processo juntamente com as consultoras, no momento que você chegar na cidade, você não vai ser um completo estranho, né, na cidade, porque você já praticamente você já andou pelas ruas todas pelo Google, com o Google Maps, o Google View. E a Alessandra já te orientou com relação à cidade, já te conectou com o grupo, já te conectou com a Ana, que já vai dando outras orientações. Então, quando você chega, é só uma questão de você se situar ali naquilo que você já vem se programando há um bom tempo. Por isso que o planejamento é muito importante para você chegar no país e você ter esses 3 primeiros meses de adaptação, que vai levar, às vezes, de você marcar uma entrevista, fazer entrevista, passar por essa burocracia de contratação, vai ser muito mais rápido, até mesmo com 14 dias de quarentena, você já vai estar apto para conseguir um trabalho. Mas eu tenho certeza que a sua aluna, ela já tinha destrinchado tudo com a gente dela e com você sobre todas as possibilidades na região. Não, e eu falo, por isso que eu acho que a nossa parceria, né, a St. Lawrence com a Challenge é muito válida, porque vocês já me mandam um dossiê do aluno. Acho que é muito importante quando vocês conhecem um aluno, quando eu passo a conhecer o aluno, e aí eu posso fazer com que o college conheça o aluno. Né? Então, todo o dossiê que vocês fazem para o aluno continua. A nossa comunicação é muito fundamental para isso, entendeu? O aluno passa para vocês o que ele quer, vocês ajudam ele, vocês investigam, vocês têm um dossiê, e quem que pode, né, ajudar toda essa vontade que o aluno tem de virar realidade, né? Então, aí é isso que vocês passam para mim, na verdade. Quando o aluno vem de vocês, ele já vem pronto, né? Mas é legal, porque vocês conhecendo o aluno, eu conhecendo o aluno, o college conhece o aluno. Então, eu acho que a gente consegue amarrar e agarrar para que realmente não tenha nenhuma frustração, não tenha nenhuma surpresa, né? Vocês preparam muito os alunos para que, cara, nem tudo são 1000 maravilhas. Vai ter saudade de casa, a neve é linda, mas depois chega uma hora que você fala, quero sair de casa, não aguento, sabe? Então, a gente realmente falar muito a verdade, o que pode acontecer, as coisas boas, mas as coisas também que às vezes não são muito boas. O bom é que as e coisas se preparar para são... isso. Exatamente, a preparação, porque tá... E a gente, quando sabe o que não deu muito certo, a gente também consegue resolver, porque eu e vocês, a gente conhece o aluno, então a gente também sabe como resolver algum percalçozinho no meio do caminho. Acho que isso torna também o percalço menor, né? Então, é fundamental, assim, o dossiê de vocês é onde tudo começa, é onde o sucesso do aluno começa. Então, é fundamental que realmente eles passem o que eles querem, os medos, as inseguranças, as vontades, os sonhos. A comunicação tem sempre que ser muito forte. Então, o trabalho que vocês fazem é fundamental para mim. Vocês me ajudam muito, é fundamental para mim. Tenho certeza que a gente tem já vários estudantes pensando no college e querendo saber mais sobre os programas. É lógico que vai depender da formação, vai depender da experiência, do que a pessoa quer fazer no Canadá, mas tem sempre alguns programas que vale a pena você mencionar, porque eles tiveram algum destaque, receberam alguma premiação, né? Por curiosidade. Temos alguns. Eu gosto muito de um curso que se chama Advertising and Marketing Communications. Por quê? Ele é considerado, né, o melhor curso dessa área na província de Ontário. Então, ele é muito bem reconhecido. A gente tem uma agência de publicidade dentro do college que é coordenada pelos alunos. Então, né, mais na prática do que isso, impossível, né? Então, realmente é coordenado pelos alunos, os alunos ganham prêmios, os alunos se destacam, eles realmente se engajam na comunidade. Um outro curso que eu acho muito especial é o curso de game, então é programação de jogos. Então a gente vê muito aluno se destacando na criação de jogos, jogo de computador, joguinho de celular principalmente, está estourando cada vez mais, né? Então eles participam de competições, eles ganham prêmios, eles são reconhecidos, eles ganham
recebem muita oferta de trabalho baseada nisso. O brasileiro é muito criativo. Então, tanto a área de marketing quanto a área de jogos exigem muita criatividade. Então, o pessoal, realmente, eles gostam de contratar brasileiros porque somos muito criativos, né? Hoje em dia, curso na área de saúde também está em uma grande demanda. Não preciso nem dizer que a pandemia, nesse ponto, nos ajudou, né? O Canadá está precisando de profissionais na área médica. O college, por ser uma instituição técnica, a gente não oferece, por exemplo, cursos de medicina, né? Mas a gente oferece cursos relacionados à área de saúde. Então, também são cursos muito mais específicos. Eu tenho Healthcare Administration, que né, durante o curso, o aluno trabalha em clínicas, em hospitais, em qualquer ambiente relacionado à área de saúde. Ele trabalha no início com trabalhos mais administrativos, mais burocráticos, mas ele está dentro daquele ambiente. Você então, tem personal support worker? Tenho, gente. Tenho personal support worker também. O personal support worker, ele é um curso de 1 ano, tá? E a gente acabou de receber um anúncio aí do governo de Ontário, exatamente, que eles fala um pouco sobre isso, né, para as pessoas entenderem como é essa demanda de trabalho na área de saúde no país, no que eles estão focando e como o governo ele influencia tanto nas escolhas, no que os cursos dos colleges oferecem. Para quê? Porque como a demanda é tão grande, não tem como esperar uma pessoa graduar do college e aí arrumar experiência para entrar no mercado de trabalho. Por isso que o tempo de 2 anos um college é um tempo de muito aprendizado, muita prática, porque o país precisa de pessoas capazes de trabalhar assim que se graduar. É que nem você falou assim, se pudesse já começar a trabalhar full time antes de graduar, iria, mas não dá. Então, assim que se graduar, esse pessoal, às vezes, se não for questão de visto, é 0 dias para começar a trabalhar. O pessoal já começa. E, realmente, o governo está, principalmente o Personal Support Worker, ele está dando incentivos, treinamentos, oportunidades nessa área. E ficou muito claro que a pandemia tem muito a ver com isso, né? Então, cada vez a gente está precisando de mais profissionais da área de saúde para ajudar agora, né, a passar por uma pandemia, só que depois também para prevenir o pessoal, para ajudar numa prevenção, num cuidado, para que a gente não precise mais passar pelo perrengue que a gente está passando hoje. Mas é um curso que sempre foi muito procurado, né? Então, o pessoal tem tido bastante oportunidades de trabalho também. A gente não pode esquecer que o Canadá... eu não gosto de falar que o Canadá é um país velho, né? Mas o Canadá ele recicla muito a mão de obra. Então, quer dizer, a gente tem um pessoal que agora, durante a pandemia, precisou se afastar, porque é grupo de risco, porque já são mais velhos. Então, quem está ocupando essas vagas são o pessoal mais novo, eles dão preferência para estudantes. Então, isso também é muito interessante, né? O pessoal mais velho, eles têm o próprio programa deles de trabalho, de aposentadoria. Então, também ninguém está sendo prejudicado, a gente não está roubando vaga de ninguém. Mas cada vez mais o pessoal está vendo que a gente precisa realmente cuidar da saúde. Então, desde a primeira infância, a gente tem cursos na área ali da primeira infância e relacionados também à área de saúde. Então, são cursos que têm se destacado muito, né? E vale muito a pena. E são cursos que precisam de mão de obra. O Personal Support Worker, o governo está oferecendo esse treinamento e abrindo mais as portas justamente por isso, né? Pela necessidade de mão de obra cada vez maior. Vale muito a pena. Aqui a pessoa está perguntando, Personal Support Worker é um curso que vai te preparar para cuidados com pessoas, né? Isso pode ser tanto cuidados com criança, com idosos, com pessoas com necessidades especiais. Exatamente. É um curso para atender pessoas. Então, hoje o país ele tem uma demanda gigantesca em todas essas 3 áreas de cuidado, tanto que
existe um programa de imigração, nós não somos consultores de imigração, mas a gente tem contato, e está tudo no site do governo, que é o de caregiver, que é justamente isso. Se você tem um empregador genuíno no país e você vai trabalhar para esse empregador por 1 ano full-time ou 2 anos part-time, você pode ter uma imigração, fazer uma residência permanente através desse programa. Você vê como é tão requisitado um profissional dessa área no país. Então, quem é da área de saúde, quem tem esse trato com as pessoas, gosta de cuidar de criança, gosta de cuidar de idosos, e o cuidar de idosos é muito diferente do cuidar de idoso do Brasil, no Canadá. É um país que, como a Ana falou, não é que é um país velho, mas que tem muitas pessoas idosas. E então a forma de alocar os idosos, quando não na casa de família, eles nem chamam de asilo, eles como se fosse um hotel, né? É bem diferente. Então, assim, é um mercado muito grande. Então, se você é dessa área e tem interesse, fazer um curso lá no St. Lawrence de Personal Support Work, você vai ter trabalho muito fácil e você vai alcançar a tua residência, claro, seguindo os outros requirements que a residência permanente exige, facilmente. Então, vale a pena. Eu digo que uma grande diferença, acho que do idoso no Canadá, é que eles são muito ousados. A gente vê muito, assim, prédios onde só moram idosos. Eles tiveram essa ideia, eles criaram uma comunidade. Todo mundo se ajuda. A academia deles, o fisioterapeuta deles. Exatamente. De lazer, de recreação, piscina, spa, tudo deles. Eles são uns idosos moderninhos, assim, sabe? Você entra no prédio, todo mundo se ajuda, é bem o que a Marcela falou, todo mundo tem cuidado, às vezes tem uma equipe de médicos e enfermeiros ali, um para fazer uma fisioterapia, o outro para ajudar com uma outra coisa que eles tenham a necessidade. Então, não são um lugar tipo de velhos, né? São lugares de realmente idosos. Mas, gente, são pessoas fantásticas de você conversar, de você conhecer a história, trabalhar com eles, sabe? São uns idosinhos felizes, são uns idosinhos que querem passar conhecimento, que querem passar experiência. Então, você aprende em sala de aula, você aprende no seu local de trabalho, mas você também aprende com o seu paciente, com o seu cliente, sabe? Então, é sempre uma troca de ideias e uma troca de experiências que acho que não tem preço, assim, sabe? É fantástico. A gente percebe que isso contribui, entendeu? Acho que o profissional ele se torna melhor com as experiências que ele tem, mas também com os conselhos que ele recebe, sabe? Com a troca de ideias daquela pessoa que está ali a vida inteira trabalhando naquela área, por exemplo. Então, você mencionou esse curso, ele fica em qual dos campos? Personal Support Worker, eu tenho Kingston e Cornwall. Ok. Tá? O de Games é em Cornwall, certo? Games é só Cornwall. E aí... pode falar. Eu fiz um post hoje com as suas fotos, quando você foi visitar o college, e aqui quem está assistindo, se quiser dar uma olhadinha, ou depois entrar em contato, ali eu coloquei que são 118 opções para estudantes internacionais e mencionei uns cursos, assim, que eu achei interessante em cada unidade. Então, por exemplo, em Cornwall, tem Environmental Technician, tem o Game Programming, tem o Power Technician, tem Supply Chain, Business, Project Management. No Brockville tem Child and Youth Care, o Personal Support Worker, tem Police Foundation, tem Visual and Creative Arts, Hairstyling, até gostaria que você falasse isso, porque eu vi esses dias num grupo do Facebook, pessoas perguntando como é a profissão de pessoal de estética, de cabeleireiro no Canadá. Muitíssimo procurada, muito valorizada, extremamente valorizada. Hairstyling e estética é extremamente valorizada no Canadá. Muito, muito, muito. Muito trabalho também, salários muito bons. Salários muito bons, isso que é verdade. Todos os trabalhos manuais no Canadá são muito bem remunerados, né? Então, assim, por isso que às vezes os brasileiros sempre pensam, eu vou trabalhar na área de limpeza ou na área de construção civil.
E por quê? Porque dá muito dinheiro. É muito raro a gente chamar alguém para limpar a nossa casa, porque essa pessoa vai ganhar, às vezes, até mais que uma pessoa que ganha no escritório. Então, todos os trabalhos manuais são muito bem remunerados. Você vai fazer uma sessão de shiatsu, por exemplo, é 120, 140, 150 dólares uma sessão dessa. Entende? Então, o pessoal da área de estética, se alguém tiver aí, o pessoal dessa área de beleza, vale a pena também você fazer um college no Canadá. Pode ser que você vai falar, mas eu já sei fazer massagem, mas tem uma questão de estética, de ética, desculpa, que é diferente no trato com as pessoas no Canadá. Tem várias outras pequenas questões e que você também vai precisar ter o estudo no Canadá para você poder atuar nessa área. Infelizmente, não tem só como ter o diploma do Brasil, um diploma técnico de algum curso que você faça, sei lá, no Sebrae, no Senac, não sei, algum desses cursos. Você tem o conhecimento, mas o teu diploma você vai ter que ter um no Canadá. O conhecimento daqui do Brasil ajuda muito na hora de você procurar trabalho, né? É uma comprovação de que você tem a experiência, mas sem o diploma deles, não é possível realmente. E a gente tem um salão de cabeleireiro dentro do campus de Brockville. Então, é muito legal que, às vezes, a gente vê no campus assim, preciso de alguém com cabelo sem química nenhuma, comprido, que queira cortar Chanel. Aí os alunos vão de voluntários, e eles não atendem somente os alunos ou o pessoal do colégio, eles atendem a comunidade, eles atendem a cidade inteira. Então, é um salão de cabeleireiro dentro do college, mas que atende todo mundo. Então, tem muito trabalho, é extremamente reconhecida. Os cursos, né, manuais, como a Marcela falou, são muito valorizados. Muito, muito, muito. Vai lá, Ali. Qual a próxima pergunta? Não, mas ainda falando dos cursos, porque com certeza o pessoal fica muito curioso de saber. Você falou todos que você queria mencionar, Ana? Não, eu acho... eu estou apaixonada por vários cursos, gente. Tem alguém aqui no chat que falou sobre o de farmácia, o Pharmacist Technician. Não sei se é aberto para estudante internacional, mas não é aberto, né? Ele não é mas aberto. Mas só explicando por quê, né? Porque a demanda do canadense já é muito alta. Então, assim, quando nesses casos, só antes de você terminar com os cursos os melhores a gente precisa avaliar se é esse mesmo curso que você quer fazer, e aí, então, infelizmente, não vamos poder mandar um cliente para o St. Lawrence, mas nós vamos procurar no Canadá todo um college que ofereça esse curso e que aceite estudantes internacionais. A gente trabalha com mais de 100 instituições no Canadá, cada uma delas tem mais de 100 opções de curso, então é por isso que é outro motivo interessante para, às vezes, conversar com a consultora, porque ela, assim como a gente está conversando aqui com a Ana, a gente conversa com todos os representantes de colleges e a gente sabe exatamente os cursos onde você pode estudar. Antes até de voltar para os cursos, um pensamento legal. Por exemplo, a gente tem alguns cursos na St. Lawrence que estão disponíveis nos 3 campos, né? A gente tem alguns, por exemplo, Game Programming, que só está disponível em Cornell. Isso por quê? Porque se o governo te dá a oportunidade de você trabalhar enquanto você estuda, então o aluno tem